2 Timóteo 1:9, o nosso versículo para este mês, 2 Timóteo 1:9. E mais uma vez eu encorajo os irmãos a lerem este versículo em casa, a meditar nele e aplicá-lo à vossa vida. 2 Timóteo 1:9, a Bíblia diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Amém. Agora vamos cantar 419. 419. Agora temos anúncios. Não se esqueçam do nosso novo horário dos cultos. O culto dominical agora começa às 10 e depois temos o culto da pregação às 11. E entre aquelas horas temos um intervalo de 15 minutos, das 10h25 até às 11. Também não se esqueçam da nossa Noite dos Namorados, que se realiza a próxima sexta-feira, às 20 horas aqui na igreja. O prazo para se inscrever é hoje. Lá no centro de informação vai encontrar a folha de inscrição. E nesta folha precisam de escolher o seu prato para aquela noite. Temos 2 pratos, o bacalhau, também o churrasco. O custo para cada casal são 15 euros. Também no dia 23 vamos fazer nosso culto de louvor e oração às 19 horas. E como sempre é um bom tempo de ouvir os testemunhos dos irmãos, e nesse culto também tem a oportunidade de escolher um hino preferido para nós cantarmos. Dia 27 de fevereiro a 1 de março temos o campamento de inverno. Se um jovem está interessado em ir, por favor, fale comigo depois do culto. Também a Alvira disse que há feijão lá no corredor. Se alguém gostaria de levar feijão, fica à vontade. Tem ali os sacos de feijão. Eu acho que é tudo que temos anúncios, não é? Não, sim. Também amanhã, Sílvia e Bruno celebram o casamento, não é? Quantos anos? 4 anos. Parabéns, a irmã Sílvia e o Bruno. Acho que é tudo. Agora temos anúncios, aniversário. Agora vamos fazer o nosso levantamento de ofertas. Vou pedir a vocês para me ajudar. Vamos orar.
Querido Deus e amado Pai, agradecemos-te pelo este tempo de continuar a louvar teu nome e adorar-te e pedimos que podes abençoar este tempo. Agradecemos-te pela teu misericórdia em nós e pedimos pela tua mão em cima deste culto. Em nome do seu Filho. Amém. Muito obrigado. É bom ter o irmão Nadab aqui conosco. Também temos Edgar aqui conosco. E nós queremos cantar o nosso coro de visitante para vocês, ok? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. E com Cristo estamos dizendo: nossa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Amém. Sejam bem-vindos. Agora vamos cantar 396. Vamos ficar de pé enquanto nós cantamos 396. Não sei, eu andei perdido, olhei longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados em mim, sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro me achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela
crianças podem ser na sua classe, podem ir a Zoom. Mais uma vez, é bom ver cada um de vós aqui hoje da manhã. É bom ter também uma loira aqui conosco, Inabela. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Não sei se os irmãos já repararam aqui do meu lado esquerdo algumas pedrinhas que nós temos estado, durante os últimos domingos, temos estado a considerar alimentos essenciais da igreja, alimentos que vão nos ajudar a ser a igreja que Deus deseja que nós sejamos. Já falámos da importância da união, da oração, orientação e adoração. E hoje de manhã eu gostava de falar sobre mais um alimento vital da igreja. Eu refiro-me à importância da missão da igreja, à importância da nossa missão como igreja. A palavra missão define-se como vocação ou chamado importante de uma pessoa ou de um grupo. E aplicado a nós, como igreja, é a vocação ou chamado para o trabalho evangelizador. Aqui em Atos 2, versículo 37, a Bíblia diz assim: e ouvindo eles isto, compuseram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas poucas palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aqui em Atos 2 nós descobrimos o cumprimento do que o Senhor tinha prometido que aconteceria em Atos 1, versículos 4 e 5, onde nós vemos que, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que diz ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E esta promessa foi a vinda do Espírito Santo para habitar nas vidas dos crentes, como nós vemos aqui em Atos 2, versículos 1 a 13. E o que nós temos aqui, nestes primeiros versículos do capítulo 2, é o que eu creio ser o nascimento de igreja, que naturalmente fez parte do propósito divino de Deus. E hoje nós continuamos a estar nesta época de igreja,
ou que é habitualmente conhecido como a época da igreja. E antes que o Senhor voltasse novamente para o céu, Ele tinha dado aos discípulos coletivamente o que é conhecido como a Grande Comissão. Atos 1:8, onde nós lemos: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora, segundo este versículo, o Espírito de Deus iria dar aos apóstolos e também à igreja o poder para cumprir a grande comissão, que é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, como nós lemos em Marcos 16 e versículo 15. Posso dizer esta manhã que a missão de igreja continua a ser a mesma, e nós devemos ser as testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Portanto, a igreja tem como principal missão familiarizar as pessoas em todos os lugares com o Senhor, que veio com uma única finalidade. Qual é aquela finalidade? Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, como nós lemos em Lucas 19, versículo 10, onde Ele morreu na cruz, tornando-se a propiciação pelos nossos pecados, como João disse em 1 João 2:2. E Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. João 10:10. Visto que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Prezados irmãos, nós como igreja e também como indivíduos temos uma missão. Qual é aquela missão? É partilhar as boas novas do Evangelho de Cristo. Cheio do Espírito de Deus, a igreja primitiva estava unida em objetivo e oração, como nós lemos no versículo 42 do mesmo capítulo, onde diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja primitiva estava unida nesta missão. Creio que eles sentiram a necessidade de seguir a vontade de Deus e cumprir a missão que foi lhes dada. E segundo o versículo 47, eles apresentaram um exemplo de uma igreja que estava viva e crescente, enquanto procuraram andar, adorar e servir como uma igreja. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A partir daí, eu estou convencido de que a igreja continuava a crescer quando ela partilhava o Evangelho fielmente, a mesma mensagem que o Pedro transmitiu aos 3.000 convertidos, a mensagem do Evangelho. Isto é como o reino do Senhor cresce, irmãos. É a igreja composta de crentes batizados, cumprindo com fidelidade a grande responsabilidade que foi-lhe dada, alcançando o mundo com a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. É isso que eu gostava de vos falar hoje de manhã. Mas antes de mais, vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos por este dia, o dia do Senhor. Pai, obrigado por este lugar onde nós podemos nos reunir com o objetivo de te adorar em espírito e em verdade. E eu espero que nós tenhamos este desejo hoje de manhã. Pai, nós
Pedimos que abençoes esta hora da pregação da Tua Palavra. Eu creio que é a parte mais importante do culto. Pai, nós pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua orientação. Eu peço a Tua ajuda enquanto eu transmito esta mensagem que me deste. Eu oro que o Espírito Santo faça o seu trabalho dos nossos corações. Pai, que haja avivamento aqui no nosso meio esta manhã. Obrigado, Pai, por aqueles que vieram esta manhã. Por favor, abençoe-os por terem vindo. Eu oro que o Senhor seja glorificado em tudo o que nós fizemos. Entregamos esta hora nas Tuas mãos, Pai. Pedimos estas coisas em nome do Teu Filho com gratidão. Amém. Em Atos 2, nesta mensagem, temos basicamente o resultado dos discípulos a seguirem os princípios bíblicos de evangelismo. Ou seja, alcançando o mundo com a mensagem da salvação de Deus. E essa mensagem tem o poder de transformar as vidas e trazer reconciliação entre Deus e o homem. Segundo as Escrituras, nós percebemos que a separação entre Deus e o homem originou-se dos nossos pecados. E essa separação é explicada em Romanos 5:12, onde nós lemos: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A desobediência do Adão resultou em trazer morte física e espiritual sobre toda a humanidade. E não só. A morte espiritual refere-se aqui a uma separação eterna de Deus. Mas glória a Deus. Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus na sua morte por nós. E o salário do pecado foi pago por Jesus, que deu a sua vida em resgate de muitos. Mateus 10:45. E a Bíblia deixa claro que Deus é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, segundo Pedro 3:9. Por isso, Ele tem dado à Igreja esta missão de alcançar os perdidos com a mensagem de esperança, a esperança de perdão dos pecados, a vida eterna, que vem apenas através de Jesus. É Cristo em nós, a esperança da glória, como Paulo escreveu em Colossenses 1:27. Prezados irmãos, nada demonstrou o amor de Deus do que o envio do seu Filho para este mundo, a fim de ser a propiciação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 9, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Graças a Deus pelo seu amor por nós. Se Jesus não nos amasse, Ele não teria enviado o seu Filho para que nós pudéssemos viver eternamente com Ele. Glória a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua graça. Não sei de vós, mas eu estou eternamente grato pelo seu amor. O fato que Jesus morreu por mim na cruz, pelos meus pecados, e não pelos seus, porque Ele não pecou, nunca pecou. A nossa missão como igreja é vista ainda em João 17:18. Estamos aqui hoje de manhã a falar sobre a missão de igreja. João 17, versículo 18. Nesta oração intercessora de Jesus ao Pai, Jesus diz ao Pai, versículo 18:
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por que é que o Senhor enviou os filhos de Deus ao mundo? Por que é que Ele nos enviou a este mundo? Para nós sermos as testemunhas de Cristo, como nós lemos em Atos 1:8. E a bênção é que o Senhor nos tinha prometido poder através do seu Espírito, através do Espírito de Deus, para cumprir essa comissão, como nós lemos em Atos 1:8. Ele não nos deixou sozinhos para cumprir esta missão, porque no nosso próprio poder não conseguimos cumprir esta missão. Nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus, precisamos da sua orientação na nossa vida. Não sei da vós, mas eu quero que o Espírito Santo fale ao meu coração, dirigindo-me a pessoas que precisam de ouvir a verdade do Evangelho. Que eu seja, que eu tenha aquela vontade de seguir a orientação do Espírito Santo. Porque há muitos à nossa volta que ainda não ouviram uma palavra do Evangelho e precisam de ouvir esta mensagem. Na verdade, este ministério de evangelizar o mundo é realmente a continuação do ministério de Jesus quando Ele estava aqui na terra. João 14, versículo 12. João 14, versículo 12, a Bíblia diz: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Portanto, é a nossa missão, irmãos. A nossa missão é levar pessoas a Cristo com a finalidade delas serem reconciliadas a Deus. Venham comigo ao 2 Coríntios capítulo 5. Estou a tentar aquecer os vossos dedos, está bem? 2 Coríntios 5, 18. Eu quero que vejam que esta mensagem não vem do pastor David, mas vem da palavra de Deus. 2 Coríntios 5, 18, a Bíblia diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério, irmãos, o ministério de reconciliação. Todos nós, no manhã, como a igreja, temos um ministério. E este ministério é o ministério de reconciliação. E versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliado consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Irmãos, nós temos uma palavra, temos uma mensagem para partilhar com este mundo. É esta mensagem de reconciliação. Temos, se quiser, esta mensagem de reconciliação. A mensagem que Jesus salva é a mensagem de perdão e esperança. Nenhuma outra mensagem transmita o caminho de salvação. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 1, versículos 6 e 7. Gálatas 1, 6 e 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo, olha aqui, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Irmãos, não existe outro evangelho, temos só um. A mensagem é que Jesus salva, só Jesus salva. A verdade é que muitos hoje em dia querem transtornar, mudar, alterar essa mensagem do Evangelho de Cristo, dizendo que há outros caminhos para o céu e para ter os seus pecados perdoados. Mas a verdade é que, irmãos, existe apenas uma mensagem só. É a mensagem que Jesus salva. Nós cantamos aquele hino 198 e diz assim: a mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Ó, olhai, pois, e vivei. Confiai só em Jesus.
Ele salva o pecador, aleluia, salva-te por meio de um olhar. Apesar de nós temos a mesma mensagem hoje, a mensagem que tem que ser partilhada com o mundo. Será que você sente a necessidade de partilhar esta mensagem? Será que somos fiéis em transmitir esta mensagem aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas? Não acham que eles também precisam ouvir esta mensagem? Não acham? Sim? Nós devemos dar graças a Deus por aquela pessoa que nos transmitiu a mensagem da salvação. Porque se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui esta manhã. Certo dia, vamos a Lucas 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Ele estava lá, Lucas 5, estava lá a ensinar à multidão do barco de Simão Pedro. Lucas 5. E quando Jesus terminou com aquela sessão do ensino, ele dirigiu-se a Pedro. Depois fez um grande milagre com aquela grande quantidade de peixe que eles apanharam naquele dia. Apanharam tanto peixe que as redes começaram a desfazer-se. Não sei se posso dizer assim. Não conseguiram levar tanto peixe para a costa nos barcos. Até os barcos começaram a afundar-se. Não é? Depois veio aquela chamada para Pedro e os outros discípulos serem o quê, irmãos? Pescadores do homem. Pescadores do homem. Lucas 5, 7. Ele diz assim: e de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E diz Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Pescadores de homens. O que isso quer dizer? Pescadores de homens. Significa que devíamos alcançar homens para Cristo. Em todo o Novo Testamento, encontra este tema comum de alcançar pessoas para Cristo. Descobre este tema com a vida do próprio Jesus, que se preocupava sempre de comunicar com pessoas do principal objetivo da sua vinda. E também do testemunho do apóstolo Paulo, que tinha uma grande carga para alcançar o seu povo com o Evangelho. Venham comigo a Romanos 9, irmãos. Romanos capítulo 9. Estou a tentar mostrar-vos qual é a missão da igreja. Romanos 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Por que é que ele tinha dor no coração? Será que ele ia ter um infarto? Não, acho que não. Esta dor é explicada no versículo 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Qual era a sua preocupação? Olha, vejam o versículo 1 do capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus para Israel é para sua salvação. Ouviram? Versículo 3 de Romanos 9. Se fosse possível, Paulo tinha a vontade de ir para o inferno e sofrer
aquele castigo eterno, se isso puder salvar os seus irmãos, o seu povo. Quem aqui, não levantem a vossa mão, por favor, mas quem aqui estaria com vontade de ir ao inferno se isso pudesse salvar a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos? Eu pessoalmente não sei se eu podia dizer isso. Mas o apóstolo Paulo tinha este grande desejo, a dor no coração. Será que nós temos esta dor no nosso coração para ver os perdidos salvos? Não sei, irmãos. Eu não sei se eu posso dizer isso. É como se nós não tenhamos uma preocupação nenhuma pelos perdidos. Mas glória a Deus, eu estou salvo. Isto é o que importa. Paulo partilhou a sua preocupação, podemos dizer assim, em 1 Coríntios 9:16, onde ele escreveu estas palavras. Porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Com tanta vontade e coragem, Paulo escreve aos crentes em Roma, dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo sentiu que ele era devedor ao descrente, visto que ele tinha a mensagem de esperança e de liberdade espiritual, Romanos 1:14. Será que nós sentimos a mesma coisa nos nossos corações? Será que nós sentimos que somos devedores ao descrente porque nós realmente temos essa mensagem de esperança? Eu creio que o apóstolo Paulo sentiu que ele estava a roubar o descrente desta esperança que é oferecida a todos que vêm ao Senhor em arrependimento. Por que é que Paulo deveria querer esconder a mensagem? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, se não me engano. 2 Coríntios 4, versículo 3. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Deus. Paulo viu a necessidade de resplandecer a luz de Cristo diante dos incrédulos. Mas nós precisamos de sentir a necessidade e ver a urgência de transmitir o Evangelho de Cristo. Na verdade, isto levará uma preocupação profunda no nosso coração e coragem ousadia para comunicar a mensagem às pessoas. Que o Senhor nos dê aquela coragem, ousadia e preocupação para alcançar pessoas com o Evangelho. Sabes, irmãos, isto é a nossa missão como igreja. Não sei de vós, mas eu quero que a Igreja Batista de Jogueira seja conhecida por ser uma igreja que se preocupa com os perdidos e faz tudo possível para alcançá-los com o Evangelho. Eu quero que a comunidade de Jogueira, eu quero que eles saibam e achem que, olha, lá naquela Igreja Batista de Jogueira, quem entra vai ouvir a mensagem de esperança, o Evangelho de Cristo.
Agora, voltando ao nosso texto de hoje, Atos 2, estou a tentar correr aqui. Atos capítulo 2, nós encontramos Pedro a pregar a verdade do Evangelho. Podem ler a mensagem toda em casa, a partir do versículo 14 até ao fim do capítulo. Ele está a pregar a verdade do Evangelho juntamente com os outros discípulos, os apóstolos, e como resultado, irmãos, 3 mil pessoas converteram-se a Cristo. Imaginem, 3 mil pessoas ouviram a mensagem e converteram-se a Cristo. Assim temos o começo da igreja em Jerusalém. E foi o resultado de Pedro e os outros cheios do Espírito de Deus a fazerem o que foram chamados para fazer, sendo testemunhas de Cristo. Irmãos, preferimos bem voltar ao mesmo plano que Deus estabeleceu há quase 2000 anos atrás. Este plano continua a funcionar hoje. Não precisamos alterar este plano, irmãos. O ponto que eu estou a tentar transmitir esta manhã é que a igreja e o evangelismo são inseparáveis. Outro dia eu li um artigo em relação a isto, que deu a abordagem da igreja ao evangelismo. E o artigo deu 4 abordagens que são comuns nas igrejas de hoje. Mas a abordagem mais bíblica vê a igreja e o evangelismo inseparáveis. Quer dizer, vê missões como a própria natureza da igreja. E o artigo, o escritor, aliás, do artigo continuava a explicar que, com este entendimento, a missão muda de nomear uma função de igreja para descrever a sua natureza essencial. De acordo com esta visão, a igreja e a missão não são duas entidades distintas. Elas falam sobre a mesma realidade. Estão comigo? Eles não separam evangelismo e a igreja, mas são relacionados. Os dois são relacionados. Creio que a abordagem que nós devemos ter aqui também, na Igreja Batista Judeia, enfatiza esta abordagem, esta visão enfatiza a necessidade de cada membro partilhar o Evangelho. Assim, vamos cumprir a grande comissão, que é ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Com esta visão, a igreja adota como lema: a igreja está numa missão. A igreja está numa missão. E é alcançar o mundo com o Evangelho. E fazê-lo corporalmente, coletivamente como igreja. Eu dou graças a Deus que a Igreja Batista Judeia tem a visão de apoiar missionários. Eu estou tão contente em ver isso. E até agora nós apoiamos 2 missionários. Um aqui no Portugal e outro em Golândia. E os 2 estão a fazer um bom trabalho. E graças a Deus nós temos aquela oportunidade e o privilégio de apoiar estes 2 missionários. Irmãos, isto é a visão correta. Mas nós também, não é só apoiar missionários fora da igreja, mas nós também, como uma igreja, somos missionários aqui em Judeia, aqui em Aveiro, somos missionários. Conclusão, prezados irmãos, não deveríamos ver evangelismo e a igreja como entidades separadas, mas como inseparáveis. Evangelismo, ou missões, é uma parte vital da natureza da igreja.
Ao terminarmos hoje, eu gostava de chamar a vossa atenção para 2 Reis 7. E vamos terminar aqui em 2 Reis 7. Muito obrigado pela vossa atenção hoje da manhã. Que Deus vos abençoe ricamente. Estarei aqui. 2 Reis 7. Segundo Reis, capítulo 7. Vem logo após 1 Reis. Segundo Reis, capítulo 7. Eu encorajo os irmãos a lerem este capítulo todo em casa. É um bom capítulo. Mas encontramos aqui um exemplo do tipo de atitude que nós devemos possuir em relação à nossa missão como igreja. Neste capítulo, Samaria, a cidade de Samaria, encontrava-se numa situação horrível. Havia fome na terra, ao ponto das mães começarem a comer os seus próprios filhos. Ouviram? A fome é tão horrível, a situação é tão horrível que as mães começaram a comer os seus próprios filhos. No capítulo 7, Eliseu veio, o profeta de Deus, e profetizou, dizendo que dentro de 24 horas havia libertação desta fome. Aleluia, não é? Capítulo 7, versículo 1. Infelizmente, nem todos acreditaram no que Eliseu disse, incluindo o Senhor em cuja mão o rei se encostava, versículo 2. Apesar de alguns não aceitarem a sua mensagem, encontramos no versículo 3 4 homens leprosos que decidiram ir ao arraial dos sírios. Eles tinham conhecimento de fome dentro da cidade, não é? Então decidiram ir ao arraial dos sírios para verem se os soldados iriam deixá-los viver. Porque também iriam morrer com a fome, não é? Portanto, eles foram ao arraial dos sírios, entraram e felizmente suas vidas foram poupadas. Porquê? Porque Deus permitiu que os soldados ouvissem um ruído dos carros de cavalos. E assustados, os soldados fugiram do campamento. Versículo 7. Portanto, chegando ao arraial, os 4 leprosos encontraram comida, roupas, não é? Então começaram a comer e desfrutar, se quiser, da sua nova vida. Aos seus olhos, a fome tinha sido levantada. Não é? Acabou a fome. Tinham roupas, comida, habitação. Mas quando chegamos ao versículo 9, descobrimos uma atitude, uma mudança de atitude. Olha, versículo 9. Então disseram uns para os outros: olha, não fizemos bem. Não fizemos bem. Este dia é o dia das boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz de manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos. E anunciaremos a casa do rei. Porque nós temos boas novas. Estes homens começaram a pensar nas suas famílias, nos seus vizinhos, nos seus amigos, no seu povo. E reconheceram que, olha, não fizemos bem. Não fizemos bem calarmos destas boas novas. Então, o que eles decidiram fazer? Decidiram anunciar as boas novas às pessoas no seu país.
Irmãos, nós temos boas novas para partilhar com o país de Portugal. Temos boas novas para partilhar com esta comunidade asgueira de Aveiro. De certo modo, este país está com fome, podemos dizer assim, espiritual. E podemos ser surpreendidos. Há pessoas que estão à procura da verdade. E nós temos as boas novas aqui. E nós fazemos bem, claro, destas boas novas. Pesados irmãos, creio que a lição para nós hoje é que Deus tem nos dado uma missão. E nós fazemos bem nos calar, guardando as boas novas. Hoje é o dia das boas novas. Temos uma mensagem para partilhar com os outros. Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos aos pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas das boas coisas. Romanos 10, versículos 14 e 15. Quando eu leio estes versículos, eu gosto de imaginar uma aldeia, uma vila, em um lugar isolado, talvez num vale, e estão com fome, vão morrer, mas um dia vem um senhor a correr lá em cima da montanha, com boas novas nas suas mãos. Ele não podia correr mais rápido, porque ele queria chegar tão rápido possível a este povo para partilhar: olha, tenho aqui boas novas para vocês. A fome vai acabar. Vem comida e roupa. Não acham que sejam boas novas para eles? Irmãos, aqui temos um lugar que precisa de ouvir essas boas novas. E nós temos que ser como aquele senhor a correr com as boas novas. Como nós vemos em João 17:18, nós fomos enviados ao mundo para anunciar o Evangelho e dizer estas alegres novas, estas boas novas. Será que estamos a cumprir, como Igreja Batista da Vida, será que estamos a cumprir esta missão que Deus nos deu? Eu desejo que nós sejamos conhecidos por ser uma igreja que anuncia fielmente o Evangelho. Não devemos desistir nesta missão. Falem, irmãos, falem com os seus vizinhos, falem com os seus colegas, falem com família. Eles precisam ouvir. E deixem o Espírito Santo trabalhar os corações deles. Irmãos, eu vou ser honesto convosco. Como missionário, eu sinto aquela pressão das igrejas que me apoiam nos Estados Unidos. Porque eles querem ver grandes números. E quando eles não veem esses números, começam a pensar: olha, o Davi não está a fazer o seu trabalho. Então preocupa-me, não é? Mas eu já decidi: olha, eu não estou cá para
criar uma igreja tão enorme para que o foco esteja em mim. Eu prefiro ter uma igreja pequena, onde pessoas estão honestas, genuínas, pessoas a crescer no Senhor, no conhecimento e graça do Senhor, pessoas fiéis a Deus. Isto é o que eu desejo. Eu não quero me importar com os números. Atenção, eu gostava de ver mais pessoas alcançadas com o Evangelho. Isto é a nossa missão. Mas eu desejo ver Qualidade. não quantidade, mas assim, qualidade, exatamente. Pessoas genuínas, honestas, fiéis ao Senhor, fazendo aquilo que Deus deseja que façam. Amém? Não nos esqueçamos da nossa missão como igreja. É alcançar o mundo com o Evangelho. Amém? Vamos orar. Querido Pai, nós agradecemos por este dia, por esta hora. Obrigado pela mensagem, Pai. Eu peço o Teu perdão por não cumprir a missão que nos deste. Pai, Tu sabes que eu preciso também a coragem de falar. E Pai, que nós sintamos a orientação do Teu Espírito para que nós nos dirijamos àqueles que estão à procura da verdade. Pai, que haja fruto deste trabalho, desta obra, e que a Tua igreja aqui na Esgueira seja conhecida por ser uma igreja que anuncia o Evangelho, Pai. Eu oro, eu desejo, eu espero que o Senhor fosse glorificado em tudo que nós fizemos aqui esta manhã. Nós pedimos essas coisas em nome do Teu Filho com gratidão. Vamos cantar aquele último que nós cantámos na escola dominical. Aliás, 396. 396. Segue a vista. Segue a vista. 396. Oh, don't say that one day he perdido vai longe, longe do meu Salvador, mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o gozo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro lhe achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado
buscando para ver, dizer-nos em oração, por favor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, pela cruz de Cristo. Obrigado pelo Teu sangue derramado, Senhor Deus, na cruz para nos salvar. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo em nosso meio. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua igreja que tem pregado a Tua palavra. Muito obrigado por tudo, Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, o amor de Deus que enviou o Seu Filho amado, e o Espírito Santo, Senhor Deus, que nos traz a compreensão, o entendimento da Tua palavra, esteja conosco, hoje e para sempre. Amém.